Flávio Latifi, meu querido, vamos entrar no mercado da bola do Palmeiras? Se tiver alguma informação complementar aí do Abel, conte para nós, né? Esperou um tempo para anunciar essa renovação, talvez não tenha sido assim no melhor momento, porque os títulos não vieram. Mas se tiver algo para complementar, e vamos falando de mercadão da bola. Martinelli, volante do Fluminense. Palmeiras está de olho? Pois é, Lu, o mercado da bola do Palmeiras agitado, né? E junto com o combo da renovação do Abel, veio algumas informações importantes sobre o planejamento. Ele deu uma entrevista longa para a TV Palmeiras de 1 hora e ele falou que o Ramon Souza e o Facundo Torres estão garantidos no Palmeiras do ano que vem, que são jogadores que o Palmeiras seguirá apostando, né? A gente trouxe a informação no programa de ontem que seriam ajustes pontuais que o Palmeiras iria fazer no elenco. E o Abel confirmou isso nessa entrevista, falou que o Palmeiras tem um grupo jovem, competitivo, que se mostrou competitivo nesse ano e vai manter esse grupo de jogadores. E ele falou principalmente do Facundo e do Souza, que custaram caro, né? Um custou 80 milhões, o Paraguai custou 80 milhões e o Facundo 74 milhões de reais. E nenhum dos dois engrenou, mas o Abel conta com eles para o ano que vem. E sobre o Martinelli, pois é, surgiu esse rumor de que o Martinelli estaria no radar do Palmeiras para o ano que vem. Em janeiro desse ano, o PVC vai lembrar que foi discutido uma possível troca entre Gabriel Menino e Martinelli, não foi para frente, mas em contato com pessoas do Fluminense e do Palmeiras, me falaram que não existe nada nesse momento e nem deve acontecer, porque o Fluminense considera o Martinelli intocável no elenco, então não existe essa chance do Martinelli ser jogador do Palmeiras. Então, são essas apurações que tem de Palmeiras no mercado. Ontem falou do Fabinho, né? O Lavieri trouxe a informação que existiu a sondagem, e o Fabinho, só para uma informação importante, ele tem vencimentos de 12 milhões de reais por mês. Então, seria muito difícil do Palmeiras viabilizar essa contratação e não passou de uma sondagem que foi no meio do ano passado. Por quê? Quanto tá ganhando o Fabinho? Quanto que era o valor, Latifi? 12 milhões de reais por mês. Acho que nós estamos ganhando mal. Estamos ganhando mal. O PVC está mais perto. Gabriel está chegando lá. Eu estou longe. Você tá vendo que eu tenho um olho no peixe e um ouvido no gato. É verdade. Até nem eu tinha pescado o valor. Ô, PVC, você tem informação do Martinelli? Não, a história do Martinelli no começo do ano, que o Latifi contou, era a seguinte. O Martinelli, na época, em janeiro e fevereiro, havia o entendimento de que o Martinelli tinha um desgaste muito grande com a torcida do Fluminense. O Martinelli pegava na bola no Maracanã, a torcida vinha em cima dele. E aí a negociação ia se dar com o Gabriel Menino. Só que aconteceu a negociação do Gabriel Menino para o Atlético, na ida do Rony, na ida do Caio Paulista. O Atlético aquela leva toda para o Galo. Vitor Hugo foi também, né? Veio o Paulinho do Atlético para cá. E o Fux veio para cá, o Paulinho foi antes. E na negociação, como o Gabriel Menino entrou na negociação para o Atlético, ele saiu da negociação do Fluminense e por isso melou a negociação do Martinelli com o Palmeiras. Estava muito perto de fechar, porque o Fluminense entendia que era necessário dar um fôlego para o Martinelli em outro lugar e que o Menino substituiria. Hoje não tem essa peça de troca. E o Martinelli também se recuperou. O Martinelli não é o jogador mais amado pela torcida do Fluminense, mas também não é mais o mais odiado. Mas fez um 2025 de altíssimo nível, né? Na Copa do Mundo de Clubes foi um dos destaques. Jogador jovem ainda, de 24 anos. Agora mesmo, para o Fluminense garantir a vaga direta na Libertadores contra o Bahia, salvou a bola ali do William José. É um jogador que está em alta nesse momento no Fluminense. Seria uma boa, Gabriel, para o Palmeiras? Eu acho que é um grande jogador. Acho que ele é daquela lista dos subestimados, né? Foi muito vaiado no Fluminense, isso é verdade, né? Essa é uma boa lembrança do PVC também, que não foi um bom período que ele teve ano passado, mas ao lado do Hércules, para mim, ele faz o meio de campo ali muito potencializador do jogo do Fluminense, né? Fazem ali o jogo girar. E eu acho que para esse perfil do Palmeiras ele caberia, teria espaço, por óbvio, depois do Mundial, depois da temporada e sendo também um pilar do Flu, imagino que o preço não seja baixo, né? Mas dentro das opções que tem no mercado do Palmeiras, que já gastou tanto, com tantas contratações que são, no mínimo, questionáveis aí de nível técnico, eu acho que seria um bom investimento, sim, para o time do Abel ter o Martinelli, Luiz. Eu acho que tem um ponto importante, o Brasil pode dizer isso.
O Danilo Lavieri falou sobre isso também. O Palmeiras não vai sair para contratar. O Palmeiras entende, o Palmeiras montou o time dos próximos 3 anos. Então o time está pronto para 26? Não. Mas você vai ter substituições e ajustes. Não espere o Palmeiras gastando 150, 200, 300 milhões de reais. É uma situação diferente, é de ajustar o que deu errado nesse ano e não de contratar um time novo. E tem que ver as saídas também, né, Latifi? Murilo atraindo o interesse do Cruzeiro. O Alan, que é um garoto, né, de 21 anos, mas que está bastante valorizado nesse momento também, né? Foi um jogador super importante ali naquela vitória diante da LDU na Libertadores. E o Palmeiras também vai ter que olhar as peças, não só, né, esses reforços pontuais para contratar, mas ficar de olho ali em quem está chegando para segurar seus jogadores. Como é que estão essas negociações? Pois é, Luísa, essa situação do Murilo, né, a gente conseguiu apurar que para o Cruzeiro existe um pequeno interesse, só que o Cruzeiro tem evitado falar sobre negociações por conta da Copa do Brasil, né? Então o planejamento para o ano que vem não seria discutido nesse momento. E existiu uma sondagem, sim, pelo Murilo, mas não existiu a intenção do Palmeiras de negociar o jogador com um rival. O Murilo é um zagueiro que já teve sondagens no mercado árabe em outras janelas, mas ele não se mostrou interessado, né? Ele chegou a ser convocado para a seleção, então existia uma expectativa grande, só que acabou que ele perdeu espaço na seleção e também no Palmeiras. Mas nesse momento o Palmeiras não trabalha com a saída do jogador, até porque o sistema defensivo tem problemas, o Palmeiras vai reforçar esse setor e não tem muitas opções à disposição. Você falou de possíveis saídas, né? O Mikael é cotado como o principal jogador a deixar o Palmeiras, ele não engrenou depois de ser contratado por 5 milhões de dólares. O Aníbal Moreno também é outro jogador que teve 2 temporadas para mostrar serviço e o saldo não foi positivo, né? Principalmente depois desse ano. E o Bruno Rodrigues também é outro nome que recebeu oportunidades esse ano, teve chances e não deu conta no recado. Então, esses 3 jogadores são os que devem deixar o Palmeiras para o ano que vem. E isso tudo depende também de propostas, né? O Aníbal é um jogador muito bem quisto pelo futebol argentino, mas o Palmeiras enxerga o mercado argentino enfraquecido hoje, né? Não conseguiria vender o Aníbal pelo mesmo preço que pagou, quase 45 milhões de reais. Então o Palmeiras vai ter que trabalhar para movimentar esse elenco, como o PVC falou, com ajustes pontuais. Nessa entrevista que o Abel deu para a TV do Palmeiras, depois da renovação, ele cita isso, ajustes pontuais no elenco. O Palmeiras entende que esse time que foi competitivo em 2025 vai ser competitivo em 2026 com alguns jogadores prontos, né? O Abel até cita o caso do Lucas Evangelista e do Andrés, que são 2 jogadores prontos que chegaram nesse ano, chegaram, investiram a camisa e foram importantes na temporada. E tem Paulinho, né? Paulinho aí, que é um reforço, né? Que, claro, se recuperando aí é um reforço. Falando do Alan Musetti, inclusive foi eleito na revelação do brasileiro no Bola de Prata. É um jogador para segurar mesmo ou valorizou, tem que vender? Lu, para mim, quanto mais segurar esse tipo de jogador, melhor. O Alan, ele tem uma peculiaridade que é não ser... Porque quando o jogador começa a surgir no profissional e ter a sequência que se tem, você fala, pô, ele tem 17, 18 anos. Não é o mesmo cenário, né, do Estevão, do Endrick, ele tem uma idade maior. Então, os clubes já ficam um pouco mais seguros de fazer esse tipo de investimento pela maturidade que o jogador tem. Ele é muito importante para o Palmeiras, teve uma oscilação normal pela idade, porque a expectativa sobre ele cresceu muito, né? Em alguns momentos ele parecia que era o único jogador bem no ataque do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem investimento, já não vai contratar tanto, então tem que segurar, mesmo que ele esteja valorizado. A não ser que pinte uma proposta absurda, muito alta, aí beleza. Mas se for proposta convencional, do que normalmente pinta em janela, tem que segurar o Alan, porque ele é muito importante para esse time do Abel.